Olá, um grande abraço para todos. Segunda-feira, 19 de janeiro, segunda semana do tempo comum. A igreja nos apresenta o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 18 a 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo ainda está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo puxa a roupa e o rasgão fica ainda pior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Amigos e amigas, a catequese estabelecida pela comunidade de Marcos é uma proposta de ruptura com os costumes antigos que, na verdade, eram sinônimo de expressão da vontade de Deus e que eram, de fato, expressão meramente humana. A proposta cristã é justamente não tirar o foco de Deus, porque Jesus é Deus e ao se encarnar na humanidade ele vem para continuar a obra de Deus, mas vem purificar. É aquilo que Jesus fala: colocar os pingos nos is, sem retirar nenhum pingo de cada jota, de cada i, antes que tudo se cumpra, mas na plenitude do amor e não pelo aperto do legalismo. Quem é afeito ao legalismo, sempre dizia o Papa Francisco, é alguém de quem se pode desconfiar. Mas quem é afeito ao amor é alguém que esparge, é alguém que semeia fraternidade, bondade, caridade, mansidão. Os discípulos dos fariseus e os discípulos de João Batista estão ainda acostumados àquela pregação impactante do medo, do pavor, do pânico, que ainda hoje acontece por aí afora. Muitas pessoas acham que religião é chegar até Deus pelo medo e não por uma expressão de amor verdadeiro. Pois bem, vão até a Jesus e perguntam: por que os teus discípulos não fazem jejum? E Jesus lhes responde dizendo: eles estão na festa do casamento. Jesus é o grande noivo da humanidade. Ele veio selar a aliança definitiva, um casamento perfeito. Por isso, enquanto o noivo está presente, os convidados comem, bebem, se alegram, dançam, fazem festa. Dias, porém, virão em que o noivo lhes será tirado, e aí eles jejuarão. É uma alusão clara ao verdadeiro sacrifício de Jesus, que é a paixão, morte e ressurreição, e não a esta ou aquela outra prática devocional ou prática de piedade. A prática de piedade ajuda, mas não é absoluta. O jejum é bom, mas não compra a salvação de ninguém. O jejum deve ser praticado, sim, mas não para mostrar aos outros que nós estamos praticando, assim como a caridade, assim como a justiça, assim como a verdade. Não precisamos mostrar aos outros só para mostrar. Precisamos praticá-los por autenticidade de vida. Essa é a diferença. Por isso Jesus responde: vinhos novos em odres novos, e roupa velha rasgada se conserta com remendo de pano velho também, para não repuxar o tecido antigo. Ou seja, não cabe no novo projeto os costumes antigos. Não cabe no novo projeto os mesmos vícios. Não cabe no novo projeto as mesmas falhas.
o mesmo tradicionalismo, a repetição das coisas em nome de Deus, sem sequer conhecer a essência do nome de Deus. Muitas vezes nós fazemos uma falsa religião dizendo que é religião, ao passo que a verdadeira religião nós temos medo de praticá-la porque ela nos compromete. Por exemplo, quantas vezes nós julgamos as pessoas por causa da fé, discriminamos outras por causa da fé, colocamos apenas a fé como mero pretexto para fazer aflorar o nosso preconceito e o nosso caráter ruim, o nosso caráter mau. Rezemos, pois, pedindo ao Senhor que nos ajude a abraçar o novo que Jesus veio nos trazer. Quero rezar por todos os que estão nos hospitais, nas casas de acolhimento, aqueles que estão passando por problemas pessoais, aqueles que estão entristecidos, as famílias divididas, aqueles que estão imersos ainda no ódio, na vingança, aqueles que estão querendo se apropriar do que não lhe é devido. Rezemos também pelos doentes, todos aqueles cujos nomes nós colocamos aqui diariamente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Vida e missão, Jerônimo Peixoto, um beijo no coração, fiquem com Deus.